A manchete é: CPI ouve familiares de vítimas da Covid. São pessoas que vão carregar por toda a existência o peso de viver num Brasil que usou a pandemia como parte de uma política de extermínio. Ridículo! Ninguém aceitaria isso em nenhuma nação livre e desenvolvida. Nem todos tiveram a mesma sorte, mas nós que estamos aqui sobrevivemos. Agora, para chegar até esse momento, alguns sofreram mais que outros. Imagina o que é trabalhar durante a pandemia num hospital de Manaus. Conheça a Maíra, uma profissional de saúde que trabalhou durante os piores momentos em Manaus, cidade que foi especialmente castigada nesse período. A Maíra, ela sofreu com a precariedade. Não tinha nem o básico para trabalhar, não tinha máscara. Então, infelizmente, a pandemia começou no ano de 2020 e durante todo o ano de 2020, os profissionais de saúde tiveram que arcar com seus EPIs. Hoje eu agradeço os meus amigos de faculdade, amigos enfermeiros, colegas que não são da área da saúde, porque muitos dos EPIs que eu usei, eles compraram para mim e compraram para outros colegas também, porque nós não tínhamos nem essa máscara. Eu comprei muitas máscaras, doei, muitas vezes atendi pacientes grávidas, agonizando, sem máscara. O que a Maíra viveu, nas palavras dela, foi uma guerra. Não só no trabalho, na vida familiar também. Ela teve Covid, boa parte da família também teve a doença. Aí uma irmã dela acabou falecendo. Deixou 4 filhos, que a Maíra, enfermeira, agora vai sustentar. Vai sustentar como? Ela não sabe. O passado é trágico, o futuro incerto. Muitas vezes os bebês receberam doações. É difícil. Antes de eu adotar os bebês, eu tinha um filho, agora eu cuido de 4 crianças. Então imagine a mudança na minha vida total, né? Hoje eu estou de licença por adoção, mas eu volto a trabalhar e como é que eu vou cuidar deles? E o fato é que durante a pandemia o Brasil acumulou milhares e milhares de histórias como essa. A Giovana está vivendo coisa muito parecida. Perdeu o pai e a mãe. Agora ela, aos 19 anos, é responsável por uma irmã de 10. Mais um passado trágico, mais um futuro incerto. Eu senti 2 impactos. Eu e minha irmã, a gente teve um impacto emocional a princípio e depois impacto financeiro. Impacto emocional, porque diante do contexto, de tudo que aconteceu, a gente não estava bem psicologicamente, assim como a gente não está até hoje. Então, a gente teve esse impacto e um impacto financeiro, porque a gente tinha os 2 esteios da nossa vida, né? Os 2 pilares, as pessoas que cuidavam da gente, que sustentavam e faziam tudo, né? A gente não tinha essa responsabilidade, a gente passou a não ter e também a não ter quem nos ajudasse com isso. A gente teve pessoas próximas, familiares e amigos da minha mãe. Pessoas como a Maíra e a Giovana viveram horrores que elas jamais vão conseguir esquecer. Essa aí é a Kátia. A Kátia perdeu o pai não exatamente para a Covid, mas para um plano de saúde chamado Prevent Senior, que não apenas negligenciou a vida dele, mas também o usou como cobaia, ministrando medicamentos não apenas ineficazes, mas também perigosos, sem que ninguém soubesse, nem mesmo os familiares. A morte ocorreu justamente num dia crítico, num dia em que havia muitas mortes no Brasil, um dos piores dias da pandemia. Aí ela e a irmã não puderam nem se despedir do pai direito. E o rapaz que estava lá, que era responsável, pediu ajuda dela ainda para ela procurar o corpo do meu pai. E ela saiu procurando o nome dele e ficou procurando, via que tinha sacos maiores, menores. Para quem não sabe, quem morre de Covid é enterrado nu, dentro de um saco, né, sem direito a despedida nenhuma. E aí ela ainda teve que pegar esse corpo do meu pai. E o rapaz era tanto corpo que ele falou, olha, eu preciso da sua ajuda. E ela teve que colocar o corpo do meu pai dentro do caixão.
E eles foram ainda até o cemitério, chegou lá, o rapaz da funerária falou que, se não se importasse, que ele teria que deixar o corpo do meu pai no chão, na terra, porque ele tinha muitos corpos ainda para procurar, para ir buscar. E só conseguimos fazer uma oração rápida de despedida. Essas histórias são tristes e mais triste ainda é perceber que no Brasil o luto não foi e não é respeitado. Tenta lembrar, por exemplo, de junho de 2020. Crucifixos tinham sido colocados numa praia do Rio de Janeiro, como uma homenagem. Aí um fanático, doidão de ódio, foi lá e começou a derrubar os crucifixos, a destruir a instalação. Acontece que uma outra pessoa viu isso e tratou de colocar os crucifixos de pé novamente. Quem fez isso foi o Márcio Antônio. E sabe por que ele se arriscou, enfrentando o ódio assim de frente? Porque ele estava no luto por ter perdido um filho de 25 anos. Aquele meu ato, aquele dia na praia, de recolocar aquelas cruzes, estava sozinho, tinha muita indignação. Mas eu quero deixar bem claro para todos que não tinha nenhum sentimento de ódio nem de raiva. Pelo contrário, é um sentimento de muito amor. E infelizmente aquela não foi a única vez que o Márcio se sentiu desrespeitado no luto dele. Do e daí ao eu não sou coveiro. Tudo isso aí doeu muito. O sentimento que eu fico não é só pela dor da morte, é por tudo que vem depois. Cada deboche, cada sorriso, cada ironia, sabe? Assim, sabe, no meu coração, são desabafos, mas no coração foi muito difícil, eu não conseguia entender isso. Por isso que essa CPI foi tão importante para mim. Porque alguém apareceu e falou assim, pô, não me deu e daí? Alguém apareceu e falou assim, vou fazer alguma coisa por você, não importa se é partido, eu não quero saber. Isso aqui não é circo, não, isso aqui a gente está falando de vida. A gente está falando de vida, de pessoas que morreram, sabe? Não é circo. Quem fala que é circo é porque não se importa com as pessoas que morreram. Então eles são um verdadeiro palhaço, não somos nós. Espantosamente, não havia nenhum único senador bolsonarista nessa sessão da CPI que ouviu os familiares das vítimas da Covid. O Flávio Bolsonaro, cuja presença na comissão é sempre motivo de muita confusão, o Flávio, ele até se manifestou sobre essa sessão, mas do gabinete dele não teve coragem para entrar na sala. Pessoas com histórico de militância contra Bolsonaro vieram para cá, para a CPI hoje, com o compromisso de responsabilizar Bolsonaro pelas mortes dos familiares por causa da Covid, não por causa do Bolsonaro. Isso é um desrespeito. Não é verdade que essas pessoas tenham um passado de militância contra Bolsonaro, mas não seria de se espantar que, depois de tudo que elas viveram, elas passassem a ter um futuro de militância contra Bolsonaro e contra tudo aquilo que ele representa. E o que é que ele representa? Se você ainda não percebeu, ouve aí o Antônio Carlos, da ONG Rio de Paz. Jamais o vimos derramar lágrima de compaixão ou expressar profundo pesar pelo povo brasileiro. Não soubemos de favela que ele tenha visitado, hospital para o qual tenha se dirigido, a fim de comunicar ânimo aos nossos profissionais de saúde. Nenhuma palavra de direção ou encorajamento às milhões de famílias aturdidas com a crise múltipla que se estabeleceu no nosso país. Para nossa perplexidade e revolta, o vimos apoiar manifestações públicas antidemocráticas que fomentaram aglomeração, xingar jornalista, chamar o povo de marica, fazer deboche com os que agonizavam pela falta de ar, andar de jet ski, jogar futebol, comer pastel em boteco, insuflar golpe militar, prescrever remédio sem eficácia comprovada, combater o uso de máscara, menosprezar o distanciamento social, trivializar o poder letal do vírus. Me perdoem mais uma vez de desabafo, ridículo! Ridículo! Ninguém aceitaria isso em nenhuma nação livre e desenvolvida. E se você está aqui, vivo, para acompanhar esse vídeo até o final, saiba que você não é o sobrevivente só de uma pandemia.
Você é o sobrevivente de uma política de extermínio. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final!